alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula passada nós falamos sobre fração e falamos como encontrar tirando o MMC, resolução de fração tirando o MMC. Na aula de hoje nós vamos ver completamente diferente, nós vamos falar de álgebra. Mas o que é álgebra? Então, para você, o que é álgebra? As expressões algébricas ou álgebra são expressões que envolvem números, operações e letras. Então, toda vez que você vê uma expressão onde tem números, operações, multiplicação, adição, subtração ou divisão e letras, então nós estamos falando de álgebra. A álgebra é o ramo da matemática em que apresentamos números desconhecidos por meio das letras. Então, toda vez que eu não conheço o valor, eu uso um x, uso um y, uso um valor para identificar. E esse x ou esse y, ele pode ser variável. Então, essas letras tanto podem representar números desconhecidos, quanto um número qualquer pertencente a um conjunto numérico. Se x é um número par, por exemplo, pode ser representado com 2, 4, 6, 8. Então, esse tipo de número, ou seja, x é o quê? Um múltiplo de 2. Continuando aqui, nós temos os exemplos de expressões algébricas. Vamos ver um primeiro exemplo aqui. 21x y² z, onde eu tenho a parte numérica, que é representado pelo número 21, e a parte algébrica, ou a parte literal, que é representado pelo x, y² z. Então, eu tenho o quê? X, y² z aqui representando. Só que esse y aqui, ele está com o número 2. O 2 não seria parte numérica? Não. Porque o y vezes y é que dá um y². Por isso, ele não é uma parte numérica, e sim ele é uma parte de letra representado numa potência. Ou seja, os dois y uniu-se para ficar uma potência de 2. Como vocês estão vendo aqui, na representação, 21 x vezes y vezes y vezes z. Como esses y são iguais, colocamos y². Mas a parte numérica é 21 e a parte literal é x y² z. Outro exemplo. x⁴. Observe que aqui nós temos o b também. Ele não é a parte numérica, b², a quarta aqui não é a parte numérica, porque multiplicamos b vezes b vezes b, temos b elevado à quarta potência. Mas a parte numérica aqui, por mais que ela não apareça, ela está embutida aqui, é o número 1. Essa é a minha parte numérica. E a parte literal? Qual é a parte literal? Seria x a b elevado à quarta, ok? Representação algébrica de uma sentença matemática. Como é que eu represento algebricamente uma sentença matemática? Por exemplo, eu tenho aqui o dobro de um número. O dobro de um número quer dizer o quê? Que é 2 vezes um número. Este número eu não conheço. Se eu não conheço, eu posso chamar de x, posso chamar de y, de z, de a, de b, qualquer valor. Nesse caso aqui eu vou chamar de x, então o dobro de um número, o dobro é 2. E x, que é um número que eu não conheço, estou chamando de x. O triplo de um número também eu não conheço o número, mas eu sei que o triplo é 3. O número que eu não conheço, posso chamar de y ou de z. Neste caso, o mais comum é usarmos a letra x, então 3x. O quadrado de um número. O quadrado de um número é qualquer número elevado ao quadrado. Posso representar por uma letra. Então, toda vez que eu não conheço este valor, eu represento esse valor por uma letra. No caso aqui, posso usar
o x também, então x elevado ao quadrado. O consecutivo de um número, consecutivo quer dizer o que vem depois. O que vem depois do número y. Então, o que vem depois do número y, que eu não conheço, seria y somado com mais 1. Y mais uma unidade. Se esse y fosse 20, seria 20 mais uma unidade. Então, y mais 1 seria a representação dessa sentença algébrica. A metade de um número. Eu conheço este número? Não, não conheço. Se eu não conheço, eu vou colocar x dividido por 2. Poderia usar o b, o c, o d. Então, mas eu vou usar o x e dividir por 2. A terça parte de um número z. Se o número é z, a letra aqui que nós identificamos é o z, então é a terça parte, então eu vou dividir esse z por 3. Esses são alguns exemplos de expressões algébricas. Vamos ver algumas sentenças maiores, né? Vamos preocupar e focar agora em algumas que são maiores. O número x aumentado de 31 é igual a 100. Como vou dizer isso? Então, eu vou pegar o x mais 31 igual a 100. Vamos ver aqui. Subtraindo 8 de um número, obtenho 41. Subtraindo quer dizer menos. Então, o número eu não sei quem é, posso representar pela letra A menos 8 igual a 41. O dobro de um número x adicionado a 5 resulta a 25. Então, se eu tenho o dobro, é o dobro de um número x. Eu já sei que é 2x. Adicionado quer dizer mais 5, que é igual, resulta a mesma coisa que igual a 25. O quadrado de um número y adicionado a 1. O quadrado quer dizer y elevado ao quadrado mais 1, que é igual o quadrado de um número y adicionado a 1. Então, y ao quadrado mais 1, certo? A diferença entre o dobro de um número z e sua metade. Vamos ver. 2z, que seria o dobro de z, menos, que é a diferença, né? 1 sobre 2z. Esse ainda posso representar assim, ó. 2z menos z sobre 2, que a metade de z seria z dividido por 2. A soma de um número com o seu dobro igual a 75. Qual é esse número? Aqui eu já tenho que fazer uma resolução, não é isso? Então, x mais 2x igual a 75. Se eu tenho x mais 2x, eu quero somar x mais 2x, dá um total de 3x, que é igual a 75. Quando eu vou passar o 3 para o outro lado da igualdade, se ele está multiplicando, como é esse caso aqui, 3 vezes x, 3x é a mesma coisa de 3 vezes x. Então, ele está multiplicando. Se ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, 75 dividido por 3, que é igual a 25. Então, resolvemos uma sentença, uma equação. Equação é uma sentença matemática que é expressa por uma igualdade em que há apenas uma letra, ou seja, o valor desconhecido. Então, vamos ver aqui um exemplo bem claro. Aqui eu tenho um professor de matemática de uma turma de 7º ano fez a seguinte pergunta aos seus alunos. O dobro da minha idade mais 9 é igual a 81. Qual é a minha idade? Então, qual a idade desse professor? Vamos primeiro montar essa sentença ou essa equação matemática, né? Nós temos o dobro de minha idade, que é 2x, mais 9 igual a 81. Vou pegar este 9 que vocês estão vendo aqui e vou passar para o outro lado da igualdade. Então, se eu passo esse 9 para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal trocado, então ele passa a ser menos. Então, 2x é 81 menos 9, igual.
Então, 2x vai ser igual a quanto? 81, tiro 9, fica 72. 2x, quando esse 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. 72 dividido por 2, que é igual a 36. 36 anos tem o professor de matemática. Como foi fácil resolver? Colocando isso em uma equação e usando o termo algébrico, certo? Em uma escola há uma quadra esportiva, cujo perímetro é 96 metros, sendo a medida do comprimento da quadra de 12 metros maior que a largura. Quais as dimensões dessa quadra? Nós temos que o comprimento, ou seja, o perímetro, é a soma de todos os lados. Aqui eu tenho o comprimento, se esse comprimento aqui e esse daqui, eles são iguais, tanto também a largura. Eu vou representar este comprimento e essa largura por x, que é a largura, e x mais 12, que ele diz que o comprimento é 12 metros maior do que a largura. E o total todo do perímetro seria 96. Colocando essa expressão, nós temos x mais 12 mais x mais 12 mais x, que é igual a 96. Somando todos os x que eu tenho aqui, ó, x mais x mais x mais x, eu tenho quanto? 4x. 4x. Esse 12, ele passa para o outro lado da igualdade, porque ele é um número, então ele vai passar com o sinal trocado. Então, 12 menos 12, e aqui eu também tenho menos 12. Se eu devo 12 e eu devo 12, eu devo então 24. Então, seria quanto? 4x seria 96 menos 24. 96 menos 24 seria 72. O 4x, ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. 72 dividido por 4 igual a 18. Então, a minha largura é igual a 18. E o meu comprimento seria 18, que é o valor de x, mais 12, que é igual a 30. Correto? Olha que interessante. Paulo e Maria fazem aniversário no mesmo dia. Paulo é 6 anos mais velho que Maria. E a soma das idades deles é 40 anos. Descubra a idade de Paulo e Maria. Então, vamos ver qual é a idade de Paulo e a idade de Maria. O que eu tenho de informação? Eu tenho que Paulo é 6 anos mais velho que Maria. Então, Paulo é x mais 6. Eu não sei qual é a idade de Paulo, eu vou chamar essa idade que eu não conheço de x. Então, x mais 6. E a idade de Maria? A idade de Maria é só x. Então, vamos ver aqui. E Paulo e Maria juntos, eles têm um total de 40 anos. Eu vou saber a idade de um para depois saber a idade do outro. Vamos ver. Eu tenho x mais 6, que é a idade de Paulo, mais x, que é a idade de Maria, igual a 40. Formei minha expressão algébrica aqui, né? Então, x mais x são 2x, mais 6 igual a 40. Passo esse 6 para o outro lado da igualdade e ele fica negativo. Então, 40 menos 6, 34. O 2 que está multiplicando nessa situação aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 34 dividido por 2 igual a 17. Então, nós já sabemos que x sozinho vale 17. Então, se Maria tem x, então Maria tem 17 anos. E Paulo? Quanto Paulo tem? Paulo tem x mais 6, ou seja, 17 mais 6, que é igual a 23 anos. Uma prova real dessa situação é que se eu somar 17 anos de Maria mais 23 de Paulo, eu tenho o quê? 40 anos, que foi o que me disse lá na equação, ok? Um próximo e último exemplo. Júnior e Luiz jogam o mesmo time de futebol, de areia. No último campeonato, os dois juntos marcaram 52 gols.
Júnior marcou 10 gols a mais que Luiz. Quantos gols Júnior marcou nesse campeonato? Então, vamos primeiro montar nossa equação algébrica. Eu sei que eu vou representar agora não por x, vou representar por y para você entender que nós podemos usar qualquer letra numa expressão algébrica. Y aqui é o número de gols de Luiz. E também y mais 10 seria o número de gols de Júnior. Vamos ver então como representar. Ele diz no problema que Luiz, a quantidade de gols que Luiz fez, somado a quantidade de Júnior, que é y mais 10, que eu também não conheço, é igual a 52. Se eu somar y mais y, eu tenho o quê? 2y mais 10 igual a 52. Então, 2y passando 10 para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal trocado, então ele passa a ser negativo. 52 menos 10, 42. Se 2y é 42, quanto custa um y? Então, nós podemos passar essa multiplicação para o outro lado, ele passa dividindo. 42 dividido por 2, que é igual a 21. Então, vamos compreender quantos gols Júnior fez. Sabendo que Júnior fez y mais 10 gols e y vale 21, então 21 mais 10 igual a 31 gols, correto? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e na próxima aula nós iremos continuar com álgebra, certo?